Prosseguindo com a leitura da história do rei Davi. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 19. Saul persegue Davi. Davi derrota o gigante Golias, mas a vida não fica nada em paz. Ele adquire uma vitória para se fortalecer e enfrentar uma luta ainda muito maior. Agora o gigante é outro, é a inveja. Aquele sentimento diabólico que torna os seres humanos bichos, cães uivantes e babantes, loucos para devorar a presa, e no caso a presa aqui é Davi. Saul persegue Davi. Capítulo 19 do primeiro livro do profeta Samuel. Saul contou ao seu filho Jonatas e a todos os seus oficiais que ele planejava matar Davi. Mas Jonatas era muito amigo de Davi e por isso lhe disse bem assim: o meu pai está planejando matar você. Amanhã cedo, tenha muito cuidado. Esconda-se em algum lugar secreto e fique lá, bem escondido. Eu vou esperar pelo meu pai no campo em que você estiver escondido e vou falar com ele a seu respeito. Se descobrir alguma coisa, eu aviso a você. Então, Jonatas elogiou Davi para Saul, dizendo bem assim: meu pai, não faça nenhum mal ao seu servidor Davi. Diga-se de passagem, o melhor entre todos os seus servidores, pois ele nunca lhe fez mal algum, muito pelo contrário. Tudo o que ele tem feito tem ajudado bastante o Senhor. Ele arriscou a própria vida quando matou Golias, e por meio dele, o Senhor Deus conquistou uma grande vitória para Israel. O Senhor mesmo viu. O Senhor viu tudo isso e ficou contente. E ainda agradeceu a Deus, porque se não fosse a vitória de Davi contra o gigante Golias, hoje nós, israelitas, seríamos escravos dos filisteus e teríamos a nossa cultura toda destruída. Então, por que o Senhor, meu Pai, faria mal a um homem inocente, teu trabalhador, teu servidor? Como o Senhor pode, Pai, matar Davi sem razão alguma? Qual é o motivo para tal? O Senhor está sendo contraditório e absurdamente incoerente. Davi é muito trabalhador. E outra, ele é um homem que tem o coração dedicado a Deus. Ele só quer o seu bem, meu pai. Saul atendeu o pedido de Jonatas e jurou em nome do Senhor, o Deus vivo, o Deus de Israel, Jeová, que Davi não seria morto. Então, Jonatas chamou Davi e lhe contou tudo. Aí o levou a Saul. E Davi continuou a servir o rei como antes. E novamente houve guerra contra os filisteus. Davi se preparou, ajuntou os seus melhores guerreiros, a sua tropa muito e absurdamente treinada, e atacou os filisteus. Derrotou os filisteus de modo tão completo, fatal e absoluto que eles fugiram.
Mas em ambiente em que abunda a inveja, há-se o império da burrice e todos são prejudicados, todos perdem. Mais uma vez, Davi garante vitória a Israel contra os filisteus. Só que, um dia, um espírito mau dominou Saul. Ele estava sentado em casa com a lança na mão, só pensando conspirações e perversidades contra Davi. Saul projetava todo o mal que habitava em si para Davi. Por isso que Saul tinha olhos perversos em relação a Davi. Projeção do mal que habita em si no outro. Daí, eu avalio a conduta do outro como nociva, tal como a minha conduta. Esse era o modo como funcionava o intelecto de Saul, extremamente invejoso. Então, projetava em Davi o mal que habitava em si, em Saul, nele. Um dia, um espírito mau mandado pelo Senhor dominou Saul. Ele estava sentado em casa com a lança na mão, e Davi estava ali tocando lira, tocando a sua harpa e meditando em coisas elevadas. Davi era só amor no coração em relação a todas as pessoas com quem ele interagia, inclusive Saul. Mas Saul, com a lança na mão, tentou novamente espetar Davi na parede. Mas Davi se desviou e a lança ficou fincada na parede. Então Davi correu e escapou. Naquela mesma noite, Saul mandou alguns homens vigiarem a casa de Davi para o matarem, para o assassinarem na manhã seguinte. Mical, a mulher de Davi, o avisou: se você não fugir esta noite, amanhã você estará morto. Aí ela desceu Davi por uma janela e ele correu e escapou. Então Mical pegou o ídolo protetor do lar e o deitou na cama. Pôs uma almofada feita de pelo de cabra na cabeça dele e o cobriu. A mulher de Davi pegou uma estátua e botou na cama para simular a presença de Davi. Mas Davi já havia fugido. Quando os homens de Saul foram pegar Davi, Mical disse que ele estava doente e não podia se levantar da cama. Mas Saul mandou que seus homens voltassem lá e que eles mesmos vissem Davi. Saul, obstinadamente obstinado para assassinar Davi. É a inveja no coração, produtora de todas as porcarias existentes e que contaminam as relações entre os humanos. Inveja. Tragam Davi aqui, nem que seja na sua cama, e eu o matarei, e eu o assassinarei, e eu o matarei, disse Saul. Eles entraram e acharam o ídolo do lar na cama e a almofada de pelo de cabra na cabeça dele. Então Saul perguntou a Mical: por que você me enganou assim e deixou o meu inimigo escapar? Ela respondeu: ele disse que me mataria se eu não o ajudasse a fugir. Davi escapou e foi para Ramá.
e contou a Samuel tudo o que Saul tinha feito contra ele. Depois, ele e Samuel foram para a casa dos profetas e ficaram lá. A perseguição pesou na vida de Davi, só que Davi se socorreu na companhia de homens bons e homens justos, homens honestos, com justeza no coração, homens de coração puro. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas, em Ramá, e mandou alguns homens para lá, a fim de prendê-lo. Quando eles chegaram, viram um grupo de profetas profetizando, e Samuel era o líder. Então, o Espírito de Deus dominou os homens de Saul, e eles também começaram a profetizar. Podemos até imaginar os homens de Saul chegando à casa dos profetas para prender Davi, só que o Espírito de Deus traz a luz da consciência na mente deles e eles começam a se confrontarem. Peraí, isso está errado. Essa ordem do rei Saul é extremamente absurda. Davi é o nosso melhor comandante em guerra. Se não fosse ele, nós seríamos escravos dos filisteus. Estamos ganhando nossa independência como nação através do grande comandante Davi, que ganha todas as vitórias contra os filisteus. Isso está errado. Começaram a confrontar a ordem absurda do rei Saul. Quando Saul soube disso, mandou mais mensageiros, e eles também começaram a profetizar a mesma coisa. Tá errado esse negócio. Nós vamos cumprir uma ordem do rei, mas vamos ofender ao Deus de Israel, porque Davi é um homem ungido por Deus. Davi é um homem honesto, trabalhador, um homem honrado. Se não fosse Davi, nós seríamos escravos dos filisteus. Estaríamos pagando tributos pesados para a nação filisteia. Isso está errado. Então, mandou mensageiros pela terceira vez e aconteceu a mesma coisa. Aí, o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou a um poço grande na cidade de Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi. E lhe disseram que eles estavam na casa dos profetas. Sim, rei, Samuel e Davi estão na casa dos profetas e eles estão profetizando. Enquanto Saul estava a caminho, indo para lá, o Espírito de Deus o dominou também, e ele foi profetizando por todo o caminho até chegar à casa dos profetas. Consciência acusatória contra a si próprio, contra si mesmo. Podemos imaginar Saul em seu cavalo, obstinado, indo para assassinar Davi lá na casa dos profetas, mas no meio do caminho, Saul começa a guerrear dentro de si contra a sua própria consciência. Guerra mental, pensamentos confusos. Estou indo para assassinar um ungido de Deus. Deus está com Davi. Mas ele tem que morrer. Mas eu não posso matá-lo. Ele é ungido de Deus. Mas eu vou matá-lo. Um surto psicótico. Vejam Saul passando vergonha, querendo assassinar o seu melhor trabalhador. Chegando lá, na casa dos profetas, Saul tirou a roupa e começou a profetizar, caiu no chão, começou a mostrar que não tinha domínio sobre si próprio. Lá, Saul tirou a roupa e profetizou na frente de Samuel e ficou deitado no chão, nu, o dia inteiro e a noite inteira,
falando coisas contraditórias. Tenho que matar ele, não posso matar ele, ele é ungido de Deus, mas ele tem que morrer, está tomando o meu espaço, mas eu não posso matá-lo, ele é ungido de Deus. Surto psicótico. E foi assim que surgiu o seguinte ditado: será que Saul também virou profeta? Vejam aí, o rei Saul passando vergonha, sendo anunciado vergonhosamente entre todo o povo de Israel. É o que acontece com aqueles que tocam nos ungidos de Deus. E aqui vemos Saul querendo assassinar um ungido de Deus, Davi, futuro rei de Israel. Maravilha, né? Para a gente ter uma noção do espírito de perseguição, vamos acessar a inteligência do Salmo 142, porque é um salmo de aflição que entra bem dentro deste contexto. Vamos perceber o espírito de perseguição e o clamor a Deus por salvação. Vejam, escutem, ouçam. Em alta voz eu grito ao Senhor, em alta voz pedindo graça ao Senhor. Derramo em sua presença meus afãs e todas as minhas vaidades. Exponho minha angústia em sua presença, enquanto meu alento desfalece. Socorra-me, Deus. Podemos escutar Davi clamando a Deus por socorro. Tu conheces meus caminhos, e que no caminho por onde avanço me esconderam uma armadilha. Estou sendo muito perseguido, Deus. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Estou sendo perseguido. Querem me matar injustamente. Sou inocente. Olha à direita e verás que ninguém me reconhece. Não tenho para onde fugir. Ninguém se preocupa comigo. Estou sozinho, solitariamente, sozinho, sem ninguém, desprovido de tudo, contra os homens maus. Já vejo o cerco contra mim. Socorro, meu Deus, socorro, meu Deus. Olha à direita e verás que ninguém me reconhece. Não tenho para onde fugir. Ninguém se preocupa comigo. A ti eu grito, Senhor, a ti eu digo. Tu és meu refúgio, minha porção na terra dos vivos. Socorro, meu Deus. Atende aos meus clamores, pois estou esgotado, estou semi-morto, sem forças mais para caminhar. Socorro, meu Deus. Livra-me de meus perseguidores, que persecutoriamente me perseguem, covardemente. Sou inocente, meu Deus. Tu sabes, porque tu vês todas as coisas. Eles são mais fortes do que eu, meu Deus. Tira a minha vida do cárcere, da prisão e da caverna, para que eu dê graças a teu nome. Os honrados me rodearão quando tu me concederes teu favor. Quando tu concederes o teu favor a mim, eu me sentarei na roda dos homens honrados. Socorro, meu Deus. Socorro, meu Deus. Pesado, não? Pesado. Mas podemos observar o interior do coração de um homem honesto.
O homem honesto como Davi em nenhum momento se abala, mesmo passando e comendo o pão que o diabo amassou, sofrendo todos os tipos de agruras e covardias, objeto de inveja, inveja vil e covarde. Interessante, né? Normalmente a inveja vem dos parasitas, daqueles que odeiam o trabalho, daqueles que se escondem, daqueles que não botam a cara a tapa. Davi não. Davi botava a cara a tapa, por isso estava sendo perseguido, mas tinha seu coração em paz. Vamos acessar a pacificação dentro do coração de Davi a partir de uma meditação de Tomás de Kempis, Imitação de Cristo. Davi tinha paz no coração porque ele buscava refúgio debaixo das asas do anjo do Senhor. Sintam só o espírito do coração de Davi na perseguição. Capítulo 34. Como Deus é delicioso em tudo e sobretudo para aqueles que o amam. Amém, amém, amém e amém. Quanto maior a perseguição, maior é a liberdade de ação. Quanto maior a perseguição, maior é a liberdade. A alma. Vós sois meu Deus e meu tudo. Que mais quero eu e que dita maior posso desejar? Ó palavra suave e deliciosa, mas só para quem ama a Deus, e não o mundo, muito menos as suas paixões, maldades, perversidades e concupiscências. Meu Deus e meu tudo, para quem a entende, basta esta palavra, e quem ama acha delícia em repeti-la a miúdo e no detalhe. Porque quando estás presente, tudo é aprazível, tudo é delicioso, mesmo na prisão, no cárcere ou na caverna. Meu ser habita o teu refúgio, meu Deus. Porque quando estás presente, tudo é aprazível, mas se vos ausentais, tudo enfastia. Vós dais ao coração sossego, grande paz e jubilosa alegria. Vós fazeis que julguemos bem de todos e em tudo vos bendigamos. Da nossa boca não saem palavras malditas, muito menos murmurações, mesmo em meio às mais intensas perseguições. Da minha boca, não sairão palavras de maldições. Tenho todos em boa conta, não guardo mágoa de ninguém. Meu coração é puro em Deus. Vós fazeis que julguemos bem de todos e em tudo vos bendigamos. Nem pode, sem vós, coisa alguma agradar-nos por muito tempo. Sem vós, tudo é vaidade, tudo é vazio, tudo é o vácuo, o buraco negro, sugador de tudo. É o nada que suga o tudo, é o nada que suga o existente. Mas, para ser agradável e saborosa, é necessário que lhe assista a vossa graça e atempere o condimento da vossa sabedoria.
Amém. A nossa paz está em Deus. E a perseguição ao Davizinho não acaba. Vamos avançar. Avancemos, moçada. Capítulo 20 do primeiro livro do profeta Samuel. Jonatas ajuda Davi. Então, Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá e foi até ao lugar onde Jonatas estava e disse bem assim: O que foi que eu fiz? Qual foi o meu crime? Que mal fiz eu ao seu pai para ele querer me matar tão covardemente? Eu quero saber, Jonatas, que negócio é esse? Você já viu seu pai perseguindo alguém assim antes? Creio que não. Jonatas respondeu: Que Deus não permita que você morra. O meu pai me conta tudo o que faz, seja importante ou não. Ele me conta tudo. Ele não esconderia isso de mim. Isso não é bem assim. Calma, Davi. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Mas Davi respondeu: O seu pai sabe muito bem o quanto você gosta de mim. Por isso, resolveu não deixar que você fique sabendo dos planos dele, para você não sofrer muito. Eu juro pela sua vida e pela vida de Deus, o Senhor, que estou bem perto da morte. Já vejo a minha sepultura, Jonatas. Não vou aguentar muito tempo. O teu pai é o soberano da nação. Por mais que eu seja um bom guerreiro e que eu tenha alguns homens fiéis a mim, o teu pai tem o exército na mão. Eu sou nada diante dele. Sou fração de coisa alguma. Isso é tremenda covardia. O que será de mim, Jonatas? O que será de mim? Estou bem perto da morte. Já posso ver o meu fim. Serei atacado covardemente pelas costas e sucumbirei à morte. Quedarei, sucumbirei, falecerei. É isso, Jonatas, o que acontecerá. Meu amigo, dê-me um abraço. Venha cá, Jonatas. São os últimos momentos que você passa com o seu amado amigo. O meu coração é teu, Jonatas. Lembre-se de mim para sempre. Eu não durarei mais muito tempo. Por favor, Jonatas, façamos um pacto. Cuida dos meus, cuida da minha descendência, por favor. E eu cuidarei da sua descendência se Deus me livrar dessa perseguição. Façamos um pacto de vida e de sobrevivência da nossa descendência. Estou bem perto da morte. Estou bem perto da sepultura. O que você quer que eu faça, meu amigo? Perguntou Jonatas. Davi respondeu: Amanhã é a festa da lua nova. E eu deveria ir sem falta ao jantar do rei. Mas, se você deixar, eu irei me esconder no campo, até depois de amanhã à noite. Se o seu pai notar que eu não estou à mesa, diga que eu pedi a você para me deixar ir com urgência a Belém, pois está na época de toda a minha família oferecer sacrifício lá ao Senhor, e é o sacrifício anual. Se ele disser, está bem, eu estarei a salvo. Mas se ele ficar com raiva, então você ficará sabendo que ele está com mais intenções contra mim. Peço que você me faça este favor, meu amigo, e cumpra assim a promessa sagrada que me fez. Porém, se eu sou o culpado, mate-me você mesmo, mate-me você próprio.
Interessante. Vemos aqui que Davi sempre se submetia ao crivo. Ele próprio se ofertava em sacrifício, porque ele tinha certeza no coração de que era inocente. Davi sempre fazia autoexame, aquele exame de si próprio. Mas ele sempre se submetia ao crivo das autoridades. Jonatas, se você enxerga culpa em mim, não espere teu pai me matar, não. Eu prefiro morrer pelas mãos do meu melhor amigo. Mate-me, por favor, se sou culpado. Porque dentro de mim eu não vejo nenhuma culpa. Tenho certeza da minha inocência em Deus. Nem pense numa coisa dessas, Davi, pelo amor de Deus, você é homem santo de Deus, respondeu Jonatas. Se eu soubesse que o meu pai estava mesmo resolvido a acabar com você, acha que eu não o avisaria? Então, Davi perguntou, e se o seu pai responder com raiva, quem vai me avisar? Jonatas respondeu, venha comigo, vamos até ao campo. E eles foram, e Jonatas disse bem assim a Davi, que o Senhor, o Deus de Israel, seja nossa testemunha. Amanhã e depois de amanhã, a esta hora, eu vou fazer algumas perguntas ao meu pai. Se a intenção dele para com você for boa, eu lhe mandarei dizer. Mas se ele tiver a intenção de fazer alguma coisa má contra você, que o Senhor Deus me mate se eu não enviar uma mensagem a você e não deixá-lo ir embora são e salvo. Que o Senhor Deus esteja com você sempre, assim como esteve com o meu pai. Assim como esteve com o meu pai. Mas eu sei que agora Deus não está mais com o meu pai. Os impulsos dele são só a inveja e o assassinato. Inveja e assassinato habitam o coração de meu pai. E onde a maldade habita, não há espaço para Deus habitar. E agora, se eu continuar vivo, cumpra a sua promessa sagrada e seja fiel a mim. Cuide da minha descendência. Mas, se eu morrer, trate sempre a minha família com bondade. Cuida da minha descendência. E, quando o Senhor destruir completamente todos os nossos inimigos, que nós não quebremos a promessa que fizemos um ao outro. O cuidado mútuo para com a nossa descendência. Se você quebrar essa promessa, Deus o castigará. Novamente, Jonatas fez um juramento de amizade a Davi, pois ele amava muito Davi. Amava a Davi como amava a si próprio. E disse a Davi, amanhã é a festa da lua nova, e, se você não estiver lá, a sua falta será notada. Você é pessoa importante no reino. A sua falta será notada. Depois de amanhã, a sua falta será notada ainda mais. Assim, vá para o lugar onde você se escondeu da outra vez e fique atrás do monte de pedras que há ali. Então, eu atirarei 3 flechas como se o monte de pedras fosse um alvo. Aí direi ao meu empregado para ir buscá-las. Se eu disser a ele, olha, as flechas estão para cá de você, pegue-as.
Isso quer dizer que tudo está bem e que você pode sair. Eu juro por Deus, o Senhor, que nesse caso você não estará em perigo. Mas se eu disser a ele, as flechas estão mais para lá de você, então, meu amigo, fuja rapidamente, pois o Senhor estará mandando que você vá e fuja. Quanto à promessa que fizemos um ao outro, o Senhor Deus nos ajudará a cumpri-la para sempre. Então Davi se escondeu no campo. O rei Saul chegou para a festa da lua nova e sentou-se para comer no lugar de costume, perto da parede. Abner sentou-se ao lado de Saul e Jonatas na sua frente. Mas o lugar de Davi ficou vazio. Naquele dia, Saul não disse nada, porque pensou bem assim: deve ter acontecido alguma coisa com ele, e de certo, ele não passou pela cerimônia da purificação. A festa da lua nova era uma festa religiosa para a cultura dos hebreus. Então, havia vários ritos de preparação para esta festa. Existiam muitos ritos de purificação e de preparação para a cerimônia dos festejos da lua nova. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuava desocupado. Aí Saul perguntou a Jonatas: por que Davi não veio comer nem ontem nem hoje? O que está acontecendo com ele? Jonatas respondeu: ele me pediu licença para ir a Belém. Ele me disse: deixe-me ir a Belém, porque a minha família está lá fazendo a festa do sacrifício, e o meu irmão mandou que eu também fosse. É um momento muito importante. A minha família quer a minha presença lá. Se você é meu amigo, deixe que eu vá ver meus parentes, por favor. E Jonatas continuou: é por isso que ele não está no seu lugar à mesa. Então Saul ficou muito zangado com Jonatas e emputecidamente disse bem assim: seu filho de uma mulher à toa! Qual seria o equivalente disso? É isso mesmo que vocês pensaram. Seu filho da puta! Estão com vergonha das palavras? Não fiquem com vergonha das palavras. É o contexto, é o equivalente. O próprio pai fazendo uma ofensa máxima contra o seu amado filho e fiel guerreiro no campo de batalha. Meu Deus! Saul estava só a inveja e só o ódio contra Davi. Seu filho de uma mulher à toa! Agora eu sei que você passou para o lado de Davi, trazendo desonra para você e para sua mãe. Enquanto Davi for vivo, você não será rei deste país. Vá agora e traga-o aqui, porque é preciso que ele morra. O cara perdeu o juízo de vez e definitivamente. Ele precisa morrer. Por que é que ele deve morrer, meu pai? Perguntou Jonatas. O que foi que ele fez? Quero saber. Também já não suporto isso. Que negócio é esse? O senhor quer matar o seu melhor trabalhador? O seu melhor guerreiro? Se não fosse Davi, hoje nós seríamos escravos dos filisteus e teríamos as nossas riquezas saqueadas e estaríamos pagando pesados tributos para a nação filisteia. O que está acontecendo, meu pai? Eu estou querendo saber que negócio é esse. O senhor enlouqueceu? Olha de que o senhor me chamou. Olha de que o senhor me chamou. O senhor fez uma ofensa máxima contra mim e contra minha mãe. O senhor perdeu o juízo, meu pai? Por que é que Davi deve morrer? O que foi que ele fez? Qual foi o crime dele?
Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. O homem estava impossível, o homem estava determinado a assassinar Davi e quem quisesse ajudar Davi, mesmo que fosse o seu próprio filho Jonatas. Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim, Jonatas compreendeu que o seu pai estava mesmo só o ódio e a inveja. Definitivamente, Saul estava resolvido a matar Davi. Jonatas levantou-se furiosamente e, muito furioso, saiu da mesa e não comeu nada naquele dia, o segundo dia da festa da lua nova. E era um momento de festejo, um momento de confraternização, um momento de confraria. E vejam como é que o espírito mau se apossou do coração de Saul. Inveja, ira, raiva, vontade assassina para matar um pobre trabalhador. Davi só queria fazer o bem e ajudar a sua nação. Jonatas levantou-se furioso da mesa e não comeu mais nada naquele dia, o segundo dia da festa da lua nova, dia de felicitação, e o rei só o ódio no coração. Ele estava muito sentido porque Saul tinha insultado Davi e tinha atentado contra a própria vida do próprio filho, Jonatas. Ó Deus, olha para o espírito do meu pai. Hoje o Senhor viu, o meu pai tentou me assassinar. Ele está só o ódio, só a ira, só a raiva, só a ira raivosa no coração. Cólera e mais cóleras habitam o coração do meu pai. Deus, entrego meu pai em suas mãos. Jonatas era um homem temente a Deus. Em nenhum momento ele levantou a mão contra o próprio pai. E não é porque o pai dele era rei, não. É porque Jonatas era temente a Deus. Jonatas estava muito sentido porque Saul tinha tentado matá-lo e havia insultado raivosamente Davi. Na manhã seguinte, ele foi ao campo a fim de encontrar Davi, como tinham combinado. Levou consigo um rapazinho e disse bem assim: corra e vá buscar as flechas que eu atirar. O rapaz correu e Jonatas atirou uma flecha que passou além dele. Quando o rapaz chegou ao lugar onde a flecha tinha caído, Jonatas gritou: a flecha caiu mais para lá de você. Não fique aí parado, ande logo. O rapaz pegou as flechas e voltou para perto do seu patrão, não sabendo o que queria dizer tudo aquilo. Somente Jonatas e Davi sabiam. Aí, Jonatas entregou as suas armas ao rapaz e mandou que ele as levasse de volta para a cidade. Depois que o rapaz foi embora, Davi saiu detrás do monte de pedras, jogou-se no chão desesperado. Retrocederei. Depois que o rapaz foi embora, Davi saiu detrás do monte de pedras, jogou-se no chão e encostou o rosto na terra 3 vezes. Então, eles se beijaram chorando copiosamente. E a tristeza de Davi era maior do que a tristeza de Jonatas. Aí Jonatas disse a Davi: Deus esteja com você, meu amigo. O Senhor Deus fará com que você e eu e os seus descendentes e os meus cumpramos para sempre a promessa sagrada que nós fizemos um ao outro. O cuidado mútuo da nossa descendência. Então Davi partiu e Jonatas voltou para a cidade. E chegamos ao capítulo 21 do primeiro livro do profeta Samuel. Davi foge de Saul.
Maravilha. Vamos prosseguir. Mas é importante nos hidratarmos, né? Muito importante. Vamos lá. Davi foge de Saul. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. O sacerdote saiu tremendo para se encontrar com Davi e disse: Por que é que você veio aqui sozinho? Davi respondeu: Estou a serviço do rei. Ele ordenou que eu não deixasse ninguém saber o que ele me mandou fazer. Por isso, mandei que os meus soldados fossem encontrar-se comigo em certo lugar. Agora diga-me, o que é que você tem para comer? Me dê uns 5 pães ou qualquer outra coisa que você tiver. O sacerdote disse bem assim: Eu não tenho pão comum, só pão sagrado. Você pode levá-lo, se é que já faz algum tempo que os seus soldados não tiveram relações sexuais, porque os pães são sagrados. Aqui se trata de uma descrição de ritos religiosos. Por isso, os pães aqui são sagrados. Você pode levá-lo, se é que já faz algum tempo que os seus soldados não tiveram relações sexuais. Davi respondeu: Claro que não tiveram. Nós não estivemos com nenhuma mulher. Os meus homens sempre se mantêm puros quando saímos em missão comum. Quanto ao mais, agora que estamos em missão especial, relerei. Claro que meus soldados não tiveram relações sexuais com nenhuma mulher. Claro que meus soldados não tiveram nenhuma relação sexual com nenhuma mulher. Nós não estivemos com nenhuma mulher. Os meus homens sempre se mantêm puros quando saímos em missão comum. Quanto mais agora que estamos em missão especial, sob ordens do rei. Então, o sacerdote deu a Davi os pães sagrados, porque ele só tinha os pães que haviam sido oferecidos a Deus, o Senhor. Esses pães tinham sido tirados da mesa sagrada e trocados por pães frescos. Acontece que Doeg, o edomita, estava ali. Ele era o chefe dos pastores de Saul, um informante, um espião, acompanhando tudo, só curiando para levar informações de Davi a Saul. Os espiãs curiosos e fofoqueiros, sempre dando fluxo a conversas persecutórias e destruidoras de reputações de inocentes. Acontece que Doeg, o edomita, que era o chefe dos pastores de Saul, estava ali naquele dia, porque tinha de cumprir um dever religioso. Davi disse a Aimeleque: Você tem uma espada ou uma lança para me dar? Eu não trouxe a minha espada nem outra arma, por causa das ordens do rei. Eu saí com muita pressa, estou sob ordenança real. Então nem tive tempo de pegar as minhas armas, e os meus soldados não estão aqui comigo. Aimeleque respondeu: Tenho a espada de Golias, o filisteu, que você matou no Vale do Carvalho. Ela está atrás do manto sacerdotal, enrolada num pano. Leve-a se quiser. É a única arma que há aqui. É a única arma disponível. Davi disse: Não existe espada melhor do que essa. Pode me dar. Avança esse armamento para mim. É ele mesmo. E no coração de Davi, que providência divina, maravilha. Então Davi saiu, fugindo de Saul, e foi procurar
Aquis, governador da cidade de Gate. As autoridades da cidade disseram a Aquis: não há dúvida de que este é Davi, o rei da terra de Israel. A respeito dele, as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Em terra estrangeira, Davi já era dado como rei. Vejam como a obra de Deus funciona. Os planos de Deus são incompreensíveis à pequenez da presunção humana. Saul perseguindo Davi, e no estrangeiro Davi já era rei da nação de Israel. Davi assustou-se com as palavras deles e ficou com muito medo de Aquis. Então, na frente de todos eles, fez de conta que estava louco. Teatralizou como louco. Quando tentaram segurar Davi, ele começou a agir como um doido enraivecido e ensandecido. Rabiscava os portões da cidade e deixava escorrer saliva pela barba. Davi começou a babar loucamente para demonstrar loucuras porque ele estava com medo. Era um modo de ele se proteger. Então, Aquis disse aos seus oficiais: este homem está louco. Por que o trouxeram para cá? Será que já não tenho bastantes loucos em volta de mim? Por que trazem outro doido para minha própria casa, a fim de me aborrecer com as suas loucuras? Capítulo 22. A matança dos sacerdotes. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para uma caverna perto da cidade de Adulã. Quando os seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para uma caverna perto da cidade de Adulã. Quando os seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava por lá, foram ficar com ele. E todos os homens que estavam em dificuldades ou com dívidas ou insatisfeitos também foram ficar com Davi. E Davi se tornou o chefe guerreiro deles. Havia com ele mais ou menos 400 homens. E Davi pôde treinar homens fiéis a ele. Todos os homens que estavam em dificuldades ou com dívidas ou insatisfeitos também foram ficar com Davi. E Davi se tornou o chefe deles. Havia com ele mais ou menos 400 homens. Aí Davi saiu dali e foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei daquele país: por favor, deixe que o meu pai e a minha mãe venham para cá e fiquem com você até que eu saiba o que Deus vai fazer por mim. Por favor. Davi deixou os pais com o rei de Moabe e eles ficaram ali enquanto Davi esteve escondido na fortaleza. O profeta Gade foi para o lugar onde Davi estava e disse bem assim: não fique aqui, vá logo para a terra de Judá. Então Davi saiu e foi para a floresta de Herete. Saul estava em Gibeá, num morro, sentado debaixo de uma árvore, com a lança na mão e pensando perversidades. Todos os seus oficiais estavam ao seu redor. E lhe contaram que Davi e seus homens estavam em certo lugar. Então Saul disse aos seus oficiais: ouçam, homens da tribo de Benjamim, vocês pensam que Davi lhes dará campos e plantações de uvas e os fará capitães e tenentes de seu exército? Tolos! Vocês estão enganados. É por isso que vocês estão fazendo planos contra mim? Davi prometeu alguma coisa a vocês?
Nenhum de vocês me contou que o meu próprio filho fez um acordo com Davi. Isso é traição. Ninguém se preocupa comigo. Ninguém me diz que Davi, um dos meus próprios homens, está agora articulando e procurando uma oportunidade para me matar. Vocês não me contaram isso. É traição. Meu próprio filho se pôs contra mim e se associou a Davi. E vocês sabem disso. Doeg, do país de Edom, estava ali com os oficiais de Saul e disse: Eu vi quando Davi foi falar com Aimeleque, filho de Aitube, em Nobe. Aimeleque perguntou a Deus, o Senhor, o que Davi devia fazer, e também deu a Davi comida e a espada de Golias, o filisteu. Além de ter consultado Deus, Aimeleque também deu a Davi comida e a espada de Golias, o filisteu. Doeg, o fofoqueiro, o falador da vida dos outros, o espião. Saul disse a Aimeleque: Escute, Aimeleque, as suas ordens, Senhor. Respondeu ele. Saul lhe perguntou: Por que é que você e Davi se juntaram para fazer planos contra mim? Por que você lhe deu comida e uma espada e perguntou a Deus o que ele devia fazer? Agora Davi se virou contra mim e está esperando a hora certa de me atacar. Aimeleque respondeu: Davi é o oficial mais fiel que o senhor tem. E se não fosse Davi, hoje nós seríamos escravos dos filisteus. Teríamos a nossa riqueza toda saqueada e estaríamos pagando pesados tributos para a nação filisteia. Que negócio é esse, meu rei? Davi é o oficial mais fiel que o Senhor tem. Ele é o seu próprio genro, capitão da sua guarda, guarda pessoal. E ele é muito respeitado por todas as autoridades do país e do estrangeiro. Será que esta foi a primeira vez que eu perguntei a Deus o que Davi devia fazer? Claro que não. O Senhor não deve acusar a mim, nem ninguém da minha família, de estarmos fazendo planos de traição contra o Senhor. Não sei nada a respeito disso. Sou apenas um sacerdote. Davi veio me consultar e eu consultei a Deus. Como sacerdote, eu sou o intermediário, o intermédio e a interface de mediação entre o povo, entre os generais do exército, entre o Senhor Rei e Deus. Tá desconfiando de mim, rei? Sou um sacerdote fiel a Deus. Jamais cometeria uma traição contra aquele a quem Deus ungiu. O Senhor é rei. O Senhor é o rei Saul, ungido pelo profeta Samuel. Jamais eu cometeria qualquer tipo de articulação de traição contra o reino do Senhor, contra a sua autoridade. Não sei nada a respeito disso. Então o rei disse: Aimeleque, você e os seus parentes morrerão. O homem tá só o ódio e o espírito assassino no coração. Em seguida, disse aos guardas que estavam ali por perto: Matem os sacerdotes de Deus, o Senhor. Eles se juntaram com Davi e não me disseram que ele havia fugido, embora soubessem disso o tempo todo. Isso é traição. Matem Aimeleque e sua família. Mas os guardas se recusaram a levantar a mão para matar os sacerdotes do Senhor. Então Saul disse a Doeg, o mercenário: Mate hoje você. E Doeg os matou. Nesse dia, ele matou 85 sacerdotes de Deus. Derramou sangue inocente.
Saul também mandou matar todos os outros moradores de Nobe, a cidade dos sacerdotes. Vejam que genocídio! Homens e mulheres, meninos e criancinhas, o gado, jumentos e ovelhas, tudo e todos foram mortos. Mas Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, escapou e foi para o lugar onde Davi estava. Ele contou que Saul havia matado os sacerdotes de Deus, o Senhor, e que havia cometido genocídio. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando vi Doeg, lá na casa de Aimeleque, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Ele é um espião fofoqueiro. Conheço esse tal, homem perverso. Assim, Davi, eu sou culpado da morte de todos vocês, de todos os seus parentes. Fique comigo e não tenha medo. Saul quer matar a nós dois, mas comigo você estará livre de perigos. Fique comigo e não tenha medo. Eu ajudarei você. Tenho dívida para com você, Abiatar. A sua família e o seu povo foram mortos por minha culpa. Admito minha culpa, por isso cuidarei pessoalmente de você. Fica comigo. Comigo, Saul não tocará na sua vida. Se você estiver comigo, nada acontecerá com você. Estamos protegidos por Deus. Saul quer matar a nós dois, mas comigo você estará livre de perigos. E chegamos ao capítulo 23 do primeiro livro do profeta Samuel. Davi salva a cidade de Keila. Que beleza, que maravilha. Vamos a mais um salmo de aflição, salmo de pedido de socorro, para que compreendamos o espírito de aflição e de pedido de salvação que habitava o coração do rei Davi, em meio às mais intensas perseguições. Na prisão, no cárcere, na caverna, nos locais de mais perversas perturbações e perseguições, covardias, maldades, malignidades, aquelas mesmas que sobrevêm contra a vida dos inocentes, daqueles que só querem fazer o bem, tais como Jesus e os mártires da Bíblia Sagrada. Salmo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, pois minha alma em ti confia, e sob debaixo das asas do teu santo anjo encontro refúgio até que passem as mais perversas e covardes perseguições de calamidades. Piedade, ó Deus, piedade, pois eu me abrigo em ti. À sombra de tuas asas me abrigo até que passe a calamidade. Súplica no perigo com promessa de ações de graças. Na mais absoluta perseguição, o coração está em paz. Invoco o Deus Altíssimo, o Deus que me completa seus favores, que envie do céu para me salvar, a salvação de que preciso, frustrando, portanto, a avidez dos meus contrários, daqueles que se consideram meus inimigos. Que Deus envie sua lealdade e fidelidade para me salvarem. E eu tenho de me deitar entre leões que abrasam seres humanos. Seus dentes são lanças e flechas, sua língua uma espada afiada. Ergue-te sobre o céu, ó Deus,
e tua glória encha a face da terra. Estenderam uma rede covarde junto aos meus passos, dobram-me o pescoço, cavaram diante de mim uma cova e nela caíram. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme, ó Deus. Cantarei e tocarei. Desperta, honra minha, despertai cítara e harpa. Despertarei a aurora e te darei graças diante dos povos, ó Senhor. Tocarei em honra e glória para ti, diante de todas as nações, por tua lealdade que chega até ao céu, por tua fidelidade que alcança as nuvens. Ergue-te sobre o céu, ó Deus, e tua glória encha a face de toda a terra. Um homem perseguido se refugia em Deus, mesmo cercado por todos os lados de inimigos. Cães babantes, uivantes, selvagens, doidos para devorarem Davi. Tal homem perseguido demonstra espírito de fé inabalável. Um homem perseguido se refugia no templo e de tarde ou de noite, deitado, sente-se cercado de inimigos, mas invoca a Deus para que Deus haja em seu favor, despachando seus dois agentes, a lealdade e a fidelidade. Por causa delas, que são dois agentes poderosos de Deus, a lealdade e a fidelidade, por causa da segurança com a vitória próxima, o espírito de louvor toma o coração do salmista. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Cantarei e tocarei. Desperta, honra minha. Despertai, cítara e harpa. Despertai, lira. Tocarei em honra a Deus e anteciparei o despertar da aurora. Eu te darei graças diante de todos os povos, ó Senhor. Tocarei para ti diante das nações, por tua lealdade que chega até ao céu, por tua fidelidade que alcança as nuvens. Ergue-te sobre os céus, ó Deus, e tua glória encha toda a terra. Que beleza, que beleza, que beleza. É isso. No próximo vídeo falaremos sobre o capítulo 23 do primeiro livro do profeta Samuel. Davi salva a cidade de Keila. Estamos avançando bem. Coisa boa. Que nas mais intensas perseguições o nosso coração se conserve puro em Deus, porque a inocência e a humildade são as garantias de sobrevida e de permanência. Estabelecida está a paz em Deus, e nenhum mal se sustentará ao longo do tempo, porque os maus não prosperam. Eles são afetados pelas suas próprias palavras. As palavras dos homens perversos são as suas próprias condenações. Porque o falador passa mal, o fofoqueiro passa vergonha. Alô, 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 o falador passa mal. E que conservemos o nosso coração puro em Deus, o nosso Senhor. Mantenhamo-nos em amor, moçada da Escola de Campeões. Deus é a nossa única garantia. E Deus é amor. Por isso que Deus é maior, porque Deus é amor. Amém.